Olá, meus amores, sejam bem-vindos a mais uma Semana do Mestre. E esse é o último vídeo da Semana do Mestre, como eu falei para vocês no vídeo de quinta-feira passada, né, onde eu me despedi. Me despedi desse seriado que me trouxe muita alegria, muita felicidade. Foram 65 semanas, 65 vídeos, onde aconteceu muita transformação, tanto na vida de quem assistiu, quanto na minha também. Eu aprendi muito com vocês. Como eu falei lá no último vídeo, alguns me amaram, outros me odiaram, e as pessoas até estranharam como que alguém não gosta dessa série. Sim, várias pessoas não gostaram, colocaram comentários fortes, assim, ácidos no YouTube, mas a minha intenção aqui na Semana do Mestre nunca foi ser amada por todo mundo, e sim causar um momento, uma pausa para que cada um refletisse sobre a sua espiritualidade. Então, a ideia da Semana do Mestre foi trazer assuntos que normalmente a gente não fala. Quando você encontra um amigo na rua, você não pergunta para ele, e aí fulano, como é que tá a tua evolução espiritual? Ninguém faz essa pergunta para você. Ou então, como é que tá a tua espiritualidade? Porque a gente tem aquele princípio de que espiritualidade é algo de fora o íntimo, é algo que não pode ser tocado por outra pessoa, é algo que não pode ser discutido. Então, quando se tem uma religião, até se vai lá no templo, no culto, na missa, e se troca uma ideia sobre isso. Mas normalmente se fala sobre as regras que tem naquela religião, sobre o que aconteceu naquela semana, quem veio na missa, quem não veio, isso só para usar um exemplo. Mas normalmente não se fala do caminho, da trajetória de evolução espiritual. Então, essa foi a ideia da Semana do Mestre, né? Trazer um espaço para você colocar naqueles momentos do seu dia em que você assiste os vídeos, em que você vai lá no YouTube, catar alguma coisa para você rir, né? Procurar alguma coisa que a gente chama de taxa de entrada, que é aquilo que a gente faz todo dia para se divertir um pouco, para aliviar o estresse e a pressão do nosso dia a dia. Então, para que nesses momentos você colocasse uma pitada de espiritualidade, conhecesse mais sobre algum mestre, sobre outro, a vida deles, o que eles fizeram e principalmente que você pudesse se espelhar nesses grandes mestres e fazer a sua parte para construir um mundo melhor também. E como eu prometi no último vídeo, hoje eu vou fazer um vídeo mais longo, onde eu vou responder as perguntas que vocês me enviaram. Eu não tenho condições de responder todas, mas a gente fez um agrupamento das perguntas mais importantes, separamos assim por assunto, e eu vou tentar responder aqui para vocês com base na experiência que eu tenho nesses assuntos, né, nos últimos 15 anos. Eu tenho me dedicado à pesquisa, ao estudo da espiritualidade, das terapias naturais e da vida dos grandes mestres. Então, vamos lá? Vamos às perguntas que vocês têm? Bem, você vai parar de fazer vídeos? Meu Deus, o pessoal tá nervoso aí porque a Semana do Mestre acabou. Não, eu não vou parar de fazer vídeo e eu vou começar uma nova série que na semana que vem já estará no ar, tá? Vocês serão avisados. Quem tá inscrito aqui no canal, se você não tá inscrito, já se inscreve, tá? Porque o YouTube notifica vocês de que tem um vídeo novo nosso quando você se inscreve aqui no canal. Então se inscreve para você receber as novidades da nova série que eu estou preparando. Mas o que eu já posso adiantar é que nessa nova série eu vou falar de espiritualidade livre, eu vou falar de conhecimento espiritual, eu vou falar de vários assuntos referentes à espiritualidade e vai ser um lugar onde você vai poder perguntar o que você quiser sobre espiritualidade. Como não está vinculado a religião nenhuma, a dogma nenhum, então é um lugar onde existe liberdade espiritual. Então, nessa nova série, você vai poder abusar das perguntas, porque eu vou responder tudo que você quiser saber, tá bom? Tô preparando com muito carinho, vem muita novidade por aí, espero que você continue lá. E lá nós vamos falar dos mestres também, porque vocês sabem que os mestres são uma missão que eu tenho nessa vida, então não tem como eu me desvincular deles, né? Eles estão sempre comigo e eu tô sempre com eles. Patrícia, é possível trilhar esse caminho da espiritualidade estudando por conta própria, sendo autodidata? Olha, eu não vou dizer que é impossível, mas é muito difícil ficar sozinho, né? A solidão espiritual é uma das coisas
mais difíceis da gente driblar. Por quê? Porque se você vive numa cidade grande, falando de Brasil, vamos supor que você vive em São Paulo, né? Que é uma cidade grande, agitada, muitas vezes estressante. A única coisa que salva São Paulo são as pessoas que moram lá. O povo de lá é muito legal, é muito querido, é muito simpático, é muito gentil. Eu gosto muito dos paulistas, né? Porque eles têm essa vibração. E eu já falei isso pra eles. Daí eles me dizem assim: nossa, mas se não fosse isso também não dava pra morar aqui. Então, vamos supor que você mora numa cidade assim de ritmo acelerado. São Paulo, Nova York, Tóquio, uma cidade desse porte, né? É muito difícil você conseguir evoluir sozinho num lugar assim, porque o psiquismo da cidade, ou seja, o lugar onde as pessoas estão inseridas, ele tem uma energia psíquica que é a resultante dos pensamentos de todas as pessoas que moram ali. Então, se você está imerso, é muito difícil você furar esse psiquismo e sair disso e ficar um pouco acima disso. É muito complicado você conseguir fazer isso sozinho. Se você tem tempo, tem muita disciplina espiritual, você tornou a sua casa um verdadeiro templo e você se dedicar a isso, você até consegue, mas é muito complicado se você não tem pessoas por perto lhe dando mentoria, lhe orientando, tá? É muito complicado. Você pode sim ser autodidata, você pode desenvolver as suas próprias ideias, só que sem orientação você pode se perder no caminho, porque é muito mais fácil ficar mal do que ficar bem. Para ficar mal é só você não fazer nada, e para você ficar bem você tem que rezar, você precisa meditar, ficar em silêncio, estudar, ler, se dedicar, chamar o São Longuinho, dar 3 pulinhos, você tem que fazer um monte de coisa para ficar bem. E para ficar mal, é só não fazer nada e entrar na onda, né, que todas as pessoas estão inseridas. Ou seja, é só pegar um trem lotado com todo mundo, ficar escutando notícia na TV, escutando as coisas que as pessoas estão comentando, falando de dor, de doença, de problema, de crise, e aí você fica mal. Então eu não aconselho ninguém a ficar sozinho nesse caminho espiritual. E até o Luz da Serra existe para isso, né? Nós criamos todo esse trabalho há 15 anos atrás, justamente para reunir pessoas de afinidade espiritual que tenham vontade de evoluir e de crescer espiritualmente, tá bom? Então, você pode sim ser autodidata, você pode, mas eu acho que o caminho é muito mais longo e mais difícil do que se você tem companhia para fazer isso. Patrícia, e se eu quiser me aprofundar mais na espiritualidade e também saber mais sobre os mestres? O caminho da espiritualidade é um caminho que nunca tem fim, né? Mesmo que você ascensione nessa vida, vamos supor que você seja como um grande mestre, então você se inspirou na Semana do Mestre, que seguiu o caminho deles, e enfim, abandonou a sua vida normal para ter uma vida grandiosa igual a deles. Vamos supor que você ascensione nessa vida. Se você ascensionar nessa vida aqui na Terra, vai ter um próximo assunto em outro lugar. Você vai ter que continuar estudando, continuar evoluindo. E aí você evoluiu naquele outro aspecto, vai ter um próximo assunto. Então sempre tem um próximo assunto. Dizem os especialistas que existem 352 níveis de teorrealização e saindo da Terra você atingiu apenas um, né? O primeiro degrau. Então tem mais 300 e poucos degraus aí para você cumprir na sua jornada, na sua escala evolutiva, ok? A espiritualidade, assim, muitas pessoas tratam como se fosse um acessório. Como se espiritualidade fosse uma coisa assim, vou deixar para cuidar disso quando eu morrer. Vou deixar para cuidar disso quando eu tiver velho. Espiritualidade é algo que eu vou fazer depois que eu criar meus filhos, quando eu me aposentar. Só que o universo, ele evolui, ele não para. O universo não vai ficar parado esperando o dia que você se aposentar. A vida é movimento, é transformação e a espiritualidade faz parte disso. Tanta gente assim gasta absurdos para deixar o corpo físico perfeito, bonito, do jeito que ela gostaria, opera o nariz, opera a orelha, né, faz lipoaspiração, mas não dedica 10 minutos do seu dia para cuidar da espiritualidade. Então, nessa era que a gente vive da materialidade, né, da matéria, a gente foca muito no corpo físico
E a gente esquece o corpo espiritual, o corpo emocional, o corpo mental. E muitas pessoas ainda caem na ilusão de achar que dá para curar tudo com antidepressivo, que dá para curar tudo com psicotrópico, com ansiolítico. É forte o que eu vou dizer, mas quem precisa desse tipo de medicação normalmente é porque não está cuidando do corpo espiritual. E para cuidar do corpo espiritual, gente, é 10, 15 minutos por dia. Não precisa mais do que isso. E um reforço maior durante a semana, né? Então, não precisa mais do que isso para você cuidar da sua espiritualidade. E a gente esquece isso, a gente esquece a espiritualidade. Então, a gente até tem uma plataforma dentro do Luz da Serra que se chama Iniciados. E o Iniciados ele foi criado justamente para fazer uma família online de transformação espiritual, para reunir essas pessoas, para juntar essas pessoas, para que você não tenha dificuldade de evoluir espiritualmente, para que você tenha alguém para acompanhar a sua jornada. Então, até vou pedir para o pessoal deixar um link, caso você queira se inscrever no Iniciados, participar do Iniciados, ser um iniciado, porque fazer parte dessa família online de transformação espiritual é certo que você vai evoluir, que você vai crescer. Lá nós disponibilizamos incríveis conteúdos, tá? Que você segue uma trilha do iniciado lá dentro, de acordo com o grupo do qual você faz parte, de acordo com o seu perfil. É sugerido um caminho, uma trilha espiritual, e você vai seguindo por esse caminho, por essa trilha, e vai se desenvolvendo espiritualmente. São conteúdos gravados por mim, pelo meu colega Bruno Gimenez e por vários experts nas suas áreas, que são amigos nossos que nós convidamos para participar. Tá bom? Então, se você quer evoluir, se você quer crescer, se você quer ir para um próximo nível depois da Semana do Mestre, eu sugiro fortemente que você entre lá nos Iniciados, que você se inscreva e participe conosco dessa família online de transformação espiritual, tá? Ele é um portal assim como se fosse um Netflix da espiritualidade. Você paga um valor para participar e você tem acesso ao melhor que a gente oferece em termos de crescimento e de evolução espiritual. E com a certeza de que você não vai estar sozinho, que você vai ter mentoria, que eu falei que é importante já, que esse grupo é liderado por mim, pelo Bruno Gimenez, então você vai ter mentoria, você vai ter orientação e você vai ter sintonia elevada sempre, porque esse grupo do qual você faz parte eleva a sua sintonia espiritual. Então nós temos dois princípios dentro do Iniciados. Um é mentoria, porque um grupo reunido solto não vai para lugar nenhum, precisa de liderança. E o outro é sintonia elevada. É um mastermind, ou seja, a gente se reúne para manter a sintonia do grupo sempre elevada, com conteúdos assim incríveis e feitos com muito capricho para você crescer espiritualmente, tá bom? Então, quem quiser fazer parte dessa família de evolução espiritual que é o Iniciados, acessa o link, se cadastra, entra lá e vem com a gente, né, para esse próximo nível. Quem gostou da Semana do Mestre vai amar os Iniciados. Muito bem, eu tenho uma pergunta aqui da Valéria, que ela fala assim, ó. Em um dos vídeos você falou sobre os mestres guardiões dos 7 raios, que cada raio pertencia a um dia da semana relacionado ao dia da semana em que nascemos. Inclusive esse foi o vídeo mais acessado da Semana do Mestre, mais de 130 mil visualizações. Gostaria de saber que influência isso tem no cumprimento dos nossos acordos espirituais. Devo pedir orientação sempre à mestra Rovena, porque ela é guardiã do raio rosa, que é da terça-feira, o dia em que eu nasci. Forte abraço. Esse propósito de você ter um raio é o seguinte: os raios, eles são manifestações, né, que conduzem a vida aqui na Terra. Tanto que são chamados de 7 raios cósmicos da manifestação. Deus se manifesta através dos raios. Os raios são departamentos. E cada raio, ele tem uma responsabilidade aqui na Terra. E cada um de nós vem de um raio. Então, se você veio do terceiro raio, né, na terça-feira, que é vinculado à mestra Rovena, você, Valéria, veio para desenvolver o amor, para aprender a desenvolver o amor. E esse raio sempre vai ser mais forte em você. Mas isso não significa que em certos momentos da sua vida
você não esteja precisando da ajuda de outros raios. Por exemplo, você veio para desenvolver o amor, para trazer o amor para a Terra, tanto o amor dos relacionamentos quanto o amor fraterno, universal. Você veio para ajudar, né, as pessoas a terem mais autoestima. Você veio fazer aqui na Terra tudo aquilo que a mestra Rovena faz, tudo aquilo que ela nos aconselha. Então, vamos supor que você está nessa jornada, então, do terceiro raio, que você está, né, cumprindo o acordo espiritual que você fez de vir no terceiro raio e desenvolver essas características que tem no terceiro raio. Só que você está sem foco, você está perdida, não sabe para onde ir. Aí você invoca a chama branca, que é uma chama que fala de propósito, é uma chama que fala de ascensão, para que você tenha mais foco na vida. Ou então você está num momento da sua vida que você assumiu uma função de liderança na empresa onde você trabalha e você está precisando aprender a liderar. É a primeira vez que você é líder. Você vai invocar a chama azul para ter ajuda para aprender a se tornar uma boa líder. Tá entendendo? Então, mesmo que você seja pertencente ao terceiro raio, vai ter momentos da sua vida que você vai precisar dos outros. Vamos supor que você está enfrentando uma doença, você pode invocar o raio da cura, que é a chama verde, do mestre Hilarion, para que essa chama verde entre em conexão com você para que você tenha cura física ou cura espiritual, mental, emocional. Então, não significa que você, sendo de um raio, não possa invocar os outros, tá bom? Espero que eu tenha respondido a sua pergunta. O Douglas Vitali perguntou: qual a importância do raio que pertencemos em termos de missão de vida? Acho que já respondi, mas vou refinar um pouco a minha resposta. A sua missão é cumprir aquilo que o raio determina. Então, vamos supor que você nasceu lá no primeiro raio, né, que é o raio da liderança, é o raio da verdade, né, é o raio da fé e da libertação através da fé, vinculado ao mestre Elmore Khan, vinculado ao arcanjo Miguel. Você tem uma função de liderança aqui na Terra e não adianta você querer fugir disso. Então, a importância do raio é que ele já pré-determina a sua missão. E esse conhecimento é muito importante, porque senão a gente fica aqui na Terra perdido. Nós ficamos perdidos igual umas baratas tontas, sabe? Sem saber para onde ir, sem saber o que fazer. Tenta uma profissão, tenta outra, tenta um tipo de relacionamento, tenta outro, tenta morar num lugar, e fica tentando, perdendo tempo. Então, o raio, ele já delimita, ó, a sua área é essa aqui, você tem que seguir esse caminho aqui. E aí você não perde tempo com aquilo que te deixa infeliz, já vai direto, né, naquilo que te realiza. A Janaína gostaria de saber mais sobre os portais que existem na Terra. Existem muitos portais na Terra. Por quê? Porque os portais, eles são chakras, ok? Os chakras são portais de consciência que nós temos no nosso corpo. E existem os chakras da Terra. A Terra é um ser vivo, ela tem chakras. Tudo que é vivo tem chakras. Tem centros de energia para que a gente possa se comunicar com o ambiente. Ou seja, eu capto a energia do ambiente e devolvo um outro tipo de energia modificada de acordo com o nível de consciência de cada um dos meus chakras. Então, esses portais estão espalhados pela Terra inteira. Então, quando a gente diz, fui para uma outra dimensão, entrei num portal, inclusive eu e o Bruno, a gente dava curso de abertura de portais há muito tempo atrás, mais de 10 anos atrás, a gente ensinava, né, como que faz para abrir portal. Você pode abrir portais, né? Cada um de nós pode abrir e a gente abre, sem saber, sem querer. Normalmente, quando a gente faz uma fofoca, a gente está abrindo um portal e está se conectando a todo mundo que faz fofoca no mundo. E você fica com essa energia para você. Por isso que quem é fofoqueiro não consegue parar. Porque quando ele começa a fazer uma fofoca, ele se sente alimentado, porque ele está em conexão com todo mundo que está fazendo fofoca no mundo. Isso é um portal. Você se conecta, ok? Quando você está falando bem de alguém e de coisas elevadas, você sente uma energia boa, por quê? Porque você está se conectando a todo mundo que está falando bem, a todo mundo que está em energia elevada, em sintonia elevada, que está falando de coisas boas. Vamos supor que você fuma, daí você acendeu um cigarro.
Por que você não consegue parar de fumar? Porque você está conectado, através desse portal, a todas as pessoas no mundo que fumam, encarnados e desencarnados, porque o desencarnado ele morre, mas ele continua fumando. Então todas as nossas atitudes, tudo aquilo que a gente faz, tudo aquilo que é uma ação, abre portais. E através desses portais a gente se conecta com vários tipos de energia. Então você precisa prestar atenção quando você age a que tipo de portal que você está se conectando. E por isso que os vícios são tão fortes, a pessoa não consegue parar, né? Porque ela está conectada a todo mundo que está fazendo aquela ação no planeta inteiro. Nós somos todos um, não tem diferenciação. Nós fomos individualizados para termos uma experiência diferente de evolução, porque cada um está num nível de consciência, mas nós estamos todos interligados por uma teia de energia. E cada vez que você toma uma ação, você se conecta a todo mundo que está fazendo aquilo, ok? A Fernanda Machado diz o seguinte: a próxima série podia ser pelo menos 2 vezes por semana, né? Demora muito para chegar à quinta. Ai, querida Fernanda, eu vou tentar fazer 2 vezes por semana, sim. Eu acho que vai ser bem possível. E a minha ideia é fazer 2 vídeos por semana, porque como eu vou falar de assuntos diversos, né? Eu acho que vai ser bem bom para vocês. Até porque 1 vez por semana já dá quase para esquecer, né? Que tem que evoluir espiritualmente. Então, se for 2 é melhor, tá? Eu não prometo 100%, mas eu quero sim fazer 2 vídeos por semana na próxima série, tá bom? E obrigada pelo carinho. Pierrot. Oi, Patrícia, tudo bem? Eu gostaria de saber se é possível alguém feito um psicopata ter êxito encarnatório nessa vida. Olha, tem certas coisas que vêm com a gente já em decorrência das vidas passadas, tá? Ou seja, se a pessoa nasceu psicopata nessa vida, ela tem que aprender alguma coisa com isso. O psicopata, ele tem suas motivações pessoais, que ele diz que são positivas, e ele não tem filtro, né? Não tem muito discernimento, assim, para leis, ele não tem discernimento para regras, ele faz as suas próprias regras, acha que tá certo e vai lá. Se para ele é vantajoso matar uma pessoa, ele vai lá e mata e não tem dor na consciência, ele não acha que é errado fazer isso, né? Então, esse espírito veio aprender alguma coisa com isso. Todos nós que nascemos com determinadas características, X, Y, Z, a gente veio aprender com isso. Então, eu diria que é bem difícil um psicopata ter êxito encarnatório, tá? Se ele foi diagnosticado com isso, porque raramente um psicopata muda, né? E eu já conheci uns 2 ou 3, pelo menos, né? Porque eu atendi muito tempo em consultório. Eles são os amores, eles são as coisas mais queridas. Tu nunca vai dizer que eles vão fazer mal para alguém, de tão amados que eles são, mas eles são amorosos para conseguir aquilo que eles querem. A partir do momento, as pessoas para eles são meros instrumentos para chegar onde eles querem chegar. Normalmente eles querem ter poder, eles querem viver bem, eles querem chegar no topo, né, do mundo, mas não estão nem aí quantas pessoas eles vão ter que derrubar para isso, tá? E é muito difícil um psicopata se dar conta que ele está errado, porque para ele isso é normal, ele não tem muito discernimento e muito filtro, muita consciência sobre isso, tá? Mas alguma coisa ele fez em vida passada para vir com essa característica. Então, é difícil ele ter êxito encarnatório nessa vida, mas eu acredito que a fé pode provocar uma transformação em qualquer pessoa. Né? O nosso espírito, ele se adequa, ele se adapta, ele se remodela. E eu acho que, por exemplo, um psicopata que cometeu um crime, que passar um tempo na prisão, por exemplo, pode ser que ele tenha um lampejo de fé que faça ele se transformar, que faça ele mudar. Mas a maioria dos casos é muito difícil de ter reversão, até porque para eles serem pegos, né, é muito difícil um psicopata ser preso, porque eles são muito ardilosos, são muito espertos. Então, realmente, eu acho difícil, mas não é impossível, tá? Pode ser que em alguns casos, dependendo do grau da psicopatia, pode ser que a pessoa tenha evolução, sim. Linelli Araújo. Patrícia, não consegui fazer a missão da semana da quinta passada, visualizar o triângulo com a luz azul no centro. Muito difícil. Tem alguma técnica para facilitar?
Olha, tem pessoas que não são visuais, né? Então é mais difícil para elas conseguir visualizar, fazer visualizações criativas. Mas eu diria para você, Linelli, que tudo é treino. Eu tinha um pouco de dificuldade no início, quando eu comecei a meditar, mas se você treinar, se você insistir e se você acreditar que o triângulo está ali com a pérola azul, ele vai começar a se manifestar para você, ok? Então é treino, treino, treino e treino. Tem que treinar mais. Muitas pessoas fazem uma vez, não consegui fazer nada, aí desiste. E desistir é muito pior. É muito melhor você não ver nada, mas acreditar que aquele triângulo tá ali e continuar treinando, do que desistir e não fazer mais nada, tá bom? Beijo pra você. A Andressa pergunta o seguinte: se houver extrema necessidade de um dos grandes mestres reencarnar aqui na Terra, existe essa possibilidade em uma emergência ou viria um mensageiro sob comando desse grande mestre? Olha, sempre tem muitos mestres encarnados aqui na Terra, tá, Andressa? A diferença é que alguns aparecem na mídia e outros não. Inclusive, os especialistas, como o mestre Kuthumi, por exemplo, nos escritos dele, ele diz que os maiores mestres que já passaram pela Terra ficaram no anonimato, eles nunca apareceram em lugar nenhum. Então, a Terra sempre está cheia de milhares de mestres escondidos entre as pessoas, vivendo entre nós, né, disfarçados, eles estão aqui, só que muitas vezes a gente não os identifica. Porque às vezes um grande mestre está escondido trabalhando na coleta de lixo. Às vezes um grande mestre é o faxineiro do seu prédio. Às vezes um grande mestre é aquele tiozinho que está lá na roça capinando. E a gente pensa que não, né? Que para ser um grande mestre tem que ser, nossa, o cara, né? Tem que aparecer na mídia, tem que se comunicar espiritualmente com grandes seres. E esses seres anônimos, eles fazem tudo isso. Às vezes um grande mestre está lá trabalhando de benzedor, né? Tá no corpo de uma benzedeira, naquela humildade toda, escondidinho, no anonimato, e a gente nem percebe. Então, claro que se houver uma emergência, os próprios mestres descem à Terra, porque todo mês de maio, quando tem a cerimônia do Vesak, eles descem. Buda está bem perto da Terra. No Natal, Jesus está bem perto na Terra. Em setembro, a Madre Teresa está bem perto da Terra. Então, perto do aniversário desses mestres, né? Ou como o Buda, do aniversário de iluminação, que foi na lua cheia de Touro, eles descem mais perto da Terra para nos trazer luz. E se tiverem que reencarnar com emergência, também. Eles vão encontrar uma barriga, né? Uma mãe que possa hospedá-los durante 9 meses, ok? A gente faz isso, né? Se eles precisarem, com certeza eles vão fazer também, certo? Carla pergunta: oi, Patrícia, eu gostaria de começar a assistir os vídeos na ordem certa. Como eu faço? Você tem que entrar aqui no canal Luz da Serra e aí você vai clicar em vídeos e vai clicar em playlists, né? Tem playlists ali. E aí tem a playlist da Semana do Mestre. E aí você começa lá no último vídeo e vem subindo. Se eu não me engano, o primeiro vídeo é o da Madre Teresa. Ou é o do Ganesha? Eu acho que é o do Ganesha. Já faz tempo. Acho que é o do Ganesha. O primeiro vídeo. Aí você clica lá no Ganesha e vai evoluindo ali, vai subindo, que você vai assistir os vídeos na ordem certa, tá bom? Maria Tereza Tavernari. Aguardo o seu novo projeto. Ai, que legal, bom saber que vocês já estão esperando. Poderá ser enviado por e-mail também, como acontecia com a Semana do Mestre? Claro, a gente vai avisar vocês, vamos continuar avisando, até porque eu quero que vocês estejam comigo nesse novo projeto, comentando, perguntando, aprendendo, trocando ideia. Sabe, aqui no Luz da Serra a gente tem uma característica que não é porque é gratuita a série que eu não vou dar o meu melhor, né? Eu não deixo assim, o meu melhor eu vou reservar, né, para os cursos que têm investimento como iniciados ou como Fito, chamado da Luz. Não, a gente vem aqui e fala tudo que a gente sabe mesmo, a gente não esconde nada. Eu falo a gente porque eu, o Bruno, né, a gente não esconde informação. Tá? Então, eu espero realmente estar junto com vocês nesse projeto e a gente vai avisar por e-mail para quem já está cadastrado. E quem não tiver cadastrado, se inscreve aqui no canal
que você vai ser notificado, vai ser avisado quando sair vídeo novo, tá bom? A Silvia pergunta, quero saber se tem mais mestre para ser apresentado ou descoberto. Eu acho que eu já respondi antes, né? A Terra está cheia de grandes mestres em todos os países, em todos os lugares. São esses mestres que dão sustentação energética para a Terra continuar funcionando. Então, talvez assim, ó, o porteiro da escola do seu filho seja um grande mestre, que está ali, na dele, discretinho, escondido. Talvez uma pessoa que você conheceu numa viagem seja um grande mestre. Talvez aquelas pessoas que a gente conhece em situações inusitadas, né? Que a gente tromba na rua, bate na pessoa e ela olhou nos seus olhos e transformou a sua vida. Talvez ela seja um grande mestre. Então, tem muitos mestres escondidos por aí que não foram descobertos ainda. E talvez você seja um deles. Você já parou para pensar? Talvez o seu filho seja um deles. Só cuida para não alucinar, tá, gente? Agora que eu falei nisso, é bom eu comentar. Tem muita mãe achando que os filhos são grandes mestres, tá? Porque as crianças vêm nessa era bem mais evoluídas do que na era que eu nasci, por exemplo, na era que você nasceu. Então, as crianças já vêm com aptidões naturais, com conhecimentos que deixam os pais de boca aberta, né? E aí, é muito fácil a pessoa se confundir e achar que o filho é um ser iluminado e tal, e às vezes não é. Então, um pouco de humildade também faz bem nessa questão, tá? Eu conheço pessoas, assim, que colocaram o nome do filho já na barriga, né? A pessoa estava grávida, aí, por exemplo, vou colocar o nome do meu filho de Gandhi porque ele é a reencarnação do Gandhi. Cuidado, tá, gente, para não viajar na maionese nesse nível, tá? Como que você sabe que a criança é a reencarnação do Gandhi? Não tem como saber uma coisa dessa, tá? Assim, de repente, se uma pessoa assim do porte, sei lá, do Divaldo Franco, do Chico Xavier, da Madre Teresa, lhe dissesse isso, ainda assim seria estranho, porque eles não diriam uma coisa dessa, entendeu? Mas a pessoa alucinar ao ponto de achar que o filho é o Gandhi, botar o nome da criança de Gandhi, tem que tomar cuidado com esse tipo de coisa. Eu não digo que não seja possível, talvez seja, né? Mas é que eu não vi um caso só, né? Eu vi vários casos aí nos últimos anos das pessoas colocar... Helena Blavatsky, que eu conheci umas 8, assim, que botaram o nome da criança de Helena porque era a reencarnação da Helena Blavatsky. Aí eu disse, a Helena deve ter se dividido, então, em 8 barrigas, né? E aí, conheço várias Helenas. Deixa eu ver, 1, 2... E são colegas meus da área esotérica, e às vezes a gente tem umas alucinações, assim, eu digo a gente porque o pessoal da área esotérica não é respeitado muitas vezes por causa dessas viagens na maionese, tá? Então tem que ter muito cuidado. E não sai dizendo por aí, talvez tu ache que o teu filho é o Gandhi mesmo, fica na tua, põe outro nome dele, João, porque agora não importa mais se ele foi o Gandhi ou não, ele tá numa vida nova. E aí, nessa vida nova, o nome dele pode ser João da Silva, afinal de contas, ele nasceu no Brasil, tá? Então, tem que ter cuidado. Comecei há pouco mais de uma semana a assistir a Semana do Mestre e gostaria de poder assistir o restante. Os vídeos vão continuar aqui? Sim, os vídeos vão ficar no YouTube para vocês assistirem, para quem não acompanhou tudo. Talvez você tenha me conhecido faz 2, 3 semanas, então vão continuar lá, não se preocupa. A gente não vai tirar do ar, tá? A Diane Mariano. Eu gostaria que tu me desse mais uma luz. Como lidar com sentimentos e atitudes que podem ter sido afloradas por abuso infantil? Meu cérebro bloqueou as lembranças da infância. Lembro apenas de uns lapsos e normalmente coisas ruins e desagradáveis. Eu já tratei muitos casos de abuso infantil, né? É uma coisa muito triste e normalmente a criança bloqueia porque quando a gente tem momentos de muita dor e muito sofrimento na nossa vida, o cérebro ele bloqueia aquelas informações, né? Porque é horrível passar por uma situação dessa. Inclusive, assim, pessoas que eu já atendi envolvidas em acidentes graves, elas não lembram do momento da dor que sentiram lá na hora do acidente. Elas lembram só de um lapso branco
e ela apaga, né? Desmaia e não lembra da dor. Pessoas que tiveram fratura exposta, que tiveram muita dor, elas não lembram daquele momento da dor, porque o nosso cérebro, ele tem um mecanismo que até um determinado ponto de dor ele funciona. Depois desse ponto de dor a gente desmaia e dá um apagão geral. Então, como é muito sofrimento para uma criança ser abusada, é um mecanismo que tem no nosso corpo de apagar essas imagens, tá? Apagar e normalmente a pessoa não lembra, tá? Então, através de muita terapia, de regressão, para ressignificar isso, normalmente a gente usa psicoterapia para a pessoa entender por que ela teve que passar por isso, que ela não é uma vítima disso, que isso aconteceu por algum motivo. Todas as situações que acontecem na nossa vida, nós não somos vítimas da situação. Mesmo um assalto, abuso, estupro, coisas muito fortes que acontecem na nossa vida, elas têm um significado, elas têm um porquê. Eu não digo que isso é certo, né? Que o bandido estava certo. Não é isso que eu tô falando. Eu tô dizendo que essas experiências são necessárias na nossa vida para que a gente cresça e para que a gente evolua. Então, o que eu recomendo? Eu recomendo que não sei se é o seu caso ou de alguém que você conhece, mas que essa pessoa consulte com um bom terapeuta e faça desprogramação de traumas, faça processo de regressão para se libertar disso, para tornar a vida mais leve, porque embora o cérebro bloqueie essas informações, elas ainda estão dentro da pessoa, elas ainda estão lá ferindo, sofrendo. Porque quando a gente dorme, né, muitas vezes essas informações vêm à tona em sonho e a pessoa revive tudo de novo. Então é muito bom fazer terapia, porque a terapia ela vai tirando as pedras da nossa mochila. A mochila vai se tornando mais leve. A mochila é a vida, né? E a terapia ela vai removendo esses pesos para que a gente consiga flutuar, para que a gente consiga ter uma vida mais leve. A Ângela Veloso pergunta o seguinte: por que na maioria das vezes os grandes mestres sempre nasciam na Ásia ou Oriente Médio? É um lugar especial? É um lugar onde as pessoas são mais espiritualizadas, com isso sendo mais abertos aos ensinamentos de Deus, Jesus? Mil beijos, te adoro. Ai, que amor. Como eu falei antes, os mestres estão presentes no mundo inteiro, disfarçados. Por que nasceram tantos mestres lá na Ásia, né, no Oriente Médio? Porque lá, primeiro que a região lá é super populosa, né? Tem muito mais gente, então precisa de mais mestre. Quanto mais gente no mundo, precisa de mais mestre para acalmar a nossa energia. E segundo, porque é um lugar de muitos conflitos, de muita disputa territorial, de muita guerra. E onde tem muita guerra, precisa ter mais mestre, né? Para acalmar os ânimos, para apaziguar as coisas. Então, eu acho que é por isso, tá? Mas não é que lá tem mais mestres, é que os mestres de lá estão em mais evidência na mídia, são mais conhecidos. Mestres tem em todos os lugares, tá? Márcia Paulino, gostaria de perguntar de quais mestres você falou e que mais mexeu com a sua emoção. Ai, gente, que pergunta! Eu vou falar do livro, então, né? Quando eu escrevi o livro Grandes Mestres, a Kuan Yin me emocionou muito, porque ela tem um nível de compaixão jamais visto, né? Um nível de compaixão que é impressionante, né? Ela perdoar as pessoas que mandaram matá-la, que o pai dela mandou incendiar, mandou colocar fogo no lugar, no convento onde ela morava, né? Então, ela perdoou o pai, inclusive quando o pai estava doente, ela cortou uma das mãos para poder fazer um remédio para ele se curar. Então, quer dizer, o nível de compaixão dela é assustador, né? É impressionante, assim. Então, me emocionou muito. Eu gostei muito da Helena Blavatsky também, porque ela foi a responsável, né, pela era que a gente vive de liberdade espiritual. Ela desafiou conceitos, ela era uma mulher muito forte. Para vocês terem uma ideia, ela viajou o mundo inteiro no século XIX, sem condições, imagina hoje fazer uma viagem sem um smartphone, sabe? Sem um Waze, sem um aplicativo que te leve para um determinado lugar.
ou sem um Google Tradutor, quando a gente se perde nas expressões aí, nas viagens. Então, imagina, ela fez assim, ó, a cavalo, no lombo de um jegue, como eu falo, de navio, ela teve 2 naufrágios, tudo isso para reunir os retalhos de espiritualidade do mundo e condensar em obras que hoje permitem que a gente tenha liberdade espiritual. Mandaram matá-la várias vezes, os poderosos da época, a igreja da época lá na Europa, enfim, ela desafiou o mundo para que a gente pudesse experimentar a liberdade espiritual que a gente vive hoje, né? Então, eu me emocionei muito com as duas, assim, com Kuan Yin e com a Helena Blavatsky, que foram as mestras, né, que mais me emocionaram e que realmente me mostraram o poder que tem uma mulher, o poder do amor, né, e da liderança que tem uma mulher. E eu acho que as mulheres hoje, no mundo inteiro, né, elas deviam se guiar mais nesses exemplos, elas deviam usar mais da força interna que elas têm, né? Eu não sou defensora de feminismo, Deus me livre, né? Mas eu acho que se as mulheres não estão com um par de igualdade com os homens, porque não tem igualdade, né? Isso todo mundo sabe que não tem, principalmente nos países do Oriente Médio e tal, não tem, aqui no Brasil não tem, né? Então, eu acho que para as mulheres conquistarem essa igualdade que elas tanto querem, esse respeito, elas precisam se respeitar e usar a sua força e o seu amor para isso, tá? A Keila Mara pergunta: Olá, Patrícia, gostaria de saber se seria melhor seguir apenas um mestre e adotá-lo como uma referência ou é melhor transitar por todos, se é mais sábio? Olha, eu sou suspeita para falar, né? Porque eu gosto de todos, estudo todos. Eu acho que o mundo é muito diverso para a gente se fixar numa única coisa. Se você vai numa floresta, tem um monte de espécie. Tem um monte de passarinhos de todos os tipos. Tem um monte de bicho, tem um monte de cor, de flores diferentes, cores diferentes. Então dá para ver que Deus gosta da diversidade. Por isso que tem tanta religião no mundo, por isso que tem tanta gente diferente. Tu vai numa cidade grande, tu vê todos os tipos de cabelo, de orelha, de nariz. É muita diversidade para você se fixar numa única coisa. Então, claro, tem pessoas que precisam de um único caminho, né, ou de um único mestre. Elas não conseguem lidar com várias coisas ao mesmo tempo. Então é bom que elas tenham um caminho só. Mas eu defendo sempre a liberdade. E, no meu ponto de vista, a liberdade está na diversidade, naquilo que é diverso. Você é livre para escolher o que você quer. Sabe, às vezes assim, você tem um único perfume, só que você tá com vontade de usar outro. E aí você não tem outro para usar. Então eu gosto de ter uns 4 ou 5, pelo menos. Dependendo do meu humor, é o perfume que eu vou usar. Falando aqui para as meninas, né? Você pinta a unha sempre da mesma cor, toda semana, ou você escolhe esmaltes diferentes? Você gosta de usar sempre a mesma roupa todos os dias ou você tem roupas diferentes de acordo com o seu humor? Então é a mesma coisa, ensinamentos espirituais, mestres. Eu às vezes estou mais para Buda, às vezes estou mais para Jesus, às vezes eu preciso de um puxão de orelha do Arcanjo Miguel, às vezes eu preciso da compaixão da Kuan Yin ou do amor da Mãe Maria. Então se fixar num único mestre, todos eles são completos, mas se fixar num, eu acho que é deixar de viver os outros, né? Então você pode ter tudo ao mesmo tempo. Por que não? Por que tem que se fixar num caminho só? A não ser que o seu perfil seja, né, de ter um caminho só. Daí eu sugiro que siga um caminho só, que faça aquilo que é melhor para o seu coração. Por isso que eu falei, na minha opinião, eu gosto de variedade, eu gosto de diversidade, né? Mas tem pessoas mais tradicionais que preferem um caminho só. E não tem problema nenhum nisso, tá? Por exemplo, se você simpatiza com Jesus, se você acha que só Jesus salva, que ele é o caminho, a verdade e a vida, Jesus Futebol Clube, ok? Vai pelo caminho dele. Se você gosta de Buda, segue o caminho de Buda. Se você gosta dos dois, segue os dois. Eles falavam a mesma coisa de um jeito um pouco diferente, mas diziam a mesma coisa, ok? E agora, então, estamos indo para o final do nosso vídeo, onde a Maria José e a Dorli fizeram a seguinte pergunta. A Maria José falou assim: gostaria de saber qual a diferença entre Jesus e Cristo. E a Dorli, ou o Dorli,
falou assim: gostaria que você falasse mais da energia do Cristo, pois fiquei fascinada. Então é a Dorli. Fiquei fascinada quando ouvi de você. Eu não conhecia isso. Beijos, abraço e muita luz. Bem, vamos lá então. Essa resposta é algo que eu estudei durante muito tempo, porque eu também me confundia, né? Eu vim de família católica, é aquela coisa de primeira comunhão, eucaristia, que a gente veio do pecado, a gente nasceu para, né, crescer, se reproduzir, morrer. Eu achava aquilo muito triste e eu não vou medir as palavras aqui, vou responder, é o último vídeo da Semana do Mestre, não vou ficar me segurando, tá, gente? Mas assim, ó, eu achava muito triste aquele Jesus deles, e aquele Jesus era muito chato, não era o Jesus que eu tinha, né, conhecimento, ou seja, não era o Jesus com quem eu conversava, porque quando eu era criança, lá que eu fui fazer a primeira comunhão, eu conversava com Jesus em sonho, enxergava ele, ele era legal. E aí lá na igreja ele era chato, e ele tinha uma cara de dor, aquela cara da crucificação. E aí eu perguntava para minha mãe: ô mãe, por que Jesus não ria? Ele não tinha dente? E ela morria de rir, né, quando eu fazia essa pergunta. E ela: não, filha, é que ele foi crucificado e tal. Então eu me assustava porque a igreja ocidental, a igreja católica, ela tem só a perspectiva da crucificação. E já a igreja ortodoxa, que é a oriental, eles têm a perspectiva da parte feliz de Jesus. Só que naquela época eu não sabia disso, então eu achava assim, aquele Jesus lá da igreja muito sofrido, muito carrancudo, muito triste, muito mal-humorado. E eu queria uma explicação para isso, porque o meu Jesus era legal. O meu era gente boa, o meu era sorridente, né? E eu falava essas coisas pra minha mãe, ela não tem o teu Jesus, só tem um Jesus. E aí eu ficava caraminholando aquelas coisas e pensando. Bem, quando eu cresci então e fui estudar os grandes mestres e tal, eu vi que todas as filosofias religiosas em todos os lugares do mundo, elas têm 3 princípios, né? No judaísmo tem o Kal Baiolá, da Cabala. No Egito tem Ísis, Osíris e Horus. Na própria física tem o próton, o elétron e o nêutron. E na Igreja Católica tem o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então eles são 3 princípios universais. E o Espírito Santo é o Cristo, né? Que é um dos pés dessa trindade, dessa tríade. Então tem o Pai, que é Deus, né? O Criador de todo o universo, não só da Terra, Criador do céu, da terra, mas de todo o universo também. Tem o Filho, que é Jesus, a alma incorruptível, porque Jesus, ele foi uma das primeiras almas da semente adâmica, da raça adâmica, e ele nunca se corrompeu. Ele sempre esteve à direita do Pai, né? Ele sempre esteve ao lado do Pai. E ele nunca se corrompeu. E o Cristo é o Espírito Santo, ou seja, tem o Cristo planetário, tem o Cristo cósmico, tem o Cristo universal, tem vários tipos de Cristo. Eles são a alma do planeta, a alma da galáxia, a alma do nosso cosmo. Então, quando a gente fala da perspectiva de Cristo aqui na Terra, é o Cristo planetário, ou seja, a alma que está presente em toda a Terra, que faz uma borboleta voar, que faz uma formiga se mexer, que faz a corrente marítima funcionar, que faz o planeta Terra girar, que faz eu pensar, né? Eu respiro o Cristo, porque o Cristo está aqui. Ele é a aura da Terra, ele é a alma da Terra. Então, quando eu respiro, estou respirando o Cristo. Por isso que ele tudo sabe, ele tudo vê. Porque a gente vive no meio dele. E ele está onde? No meio de nós. Então, quando a gente respira o Cristo, ele está no meio de nós. Nós somos partículas do Cristo, nós somos filhos do Cristo, né? Que é esse Espírito Santo que circula tudo, que circunda tudo. O seu cachorro lá, seu animal de estimação é o Cristo. Porque o Cristo está nele, ele é um filho do Cristo. Por isso que as pessoas dizem, tu é cristã? Eu nasci na Terra, né? Claro que eu sou cristã, porque eu tô dentro da aura do Cristo. E as religiões mais ortodoxas dizem que quem não é batizado não é cristão, ok? Porque não recebeu o Espírito Santo. Gente, vamos acordar, se tu tem um coração batendo, um cérebro que funciona, tu é cristão, porque tu tá dentro da aura do Cristo, certo? Bem,
vendo tudo isso, né, a gente tem a noção da diferença que Cristo é a alma da terra e Jesus é um ser iluminadíssimo, de alto quilate espiritual, que reencarnou na terra porque ele tinha condições de receber a alma do Cristo, a alma de todo o planeta, no seu corpo. Que é como colocar toda a luz do sol dentro de uma garrafa. Tem que ser um corpo muito preparado, uma alma incorruptível, uma pessoa que tenha a capacidade de cumprir a missão da sua alma, que não desista por nada, mesmo que seja tentado. Então Jesus tinha todas essas características e por isso ele se tornou o maior professor do mundo, o instrutor do mundo. E ele tinha toda a condição de representar o Cristo aqui na Terra. E por isso ele se tornou também a pessoa mais famosa do mundo e talvez ele tenha sido o maior mestre que já passou por aqui, porque ele teve condições de perpetuar os seus ensinamentos, assim como o Buda. Só que Jesus é a pessoa mais conhecida do mundo, ele é a pessoa mais famosa do mundo, mais popular do mundo, porque a mensagem dele realmente transformou a nossa era, transformou a nossa vida, tanto que tem antes de Cristo e depois de Cristo. Tá? Antes da vinda do Cristo e depois do Cristo. Então Jesus, ele foi preparado durante toda a vida dele aqui na Terra, tanto que dos 12 aos 30 anos ele não aparece na Bíblia, né? Essa parte não tem, porque ele foi levado por José de Arimateia para aprender no Egito, na Grécia, com filósofos. Inclusive tem um livro muito bom que se chama O Evangelho Aquariano, que ele fala, né, desse período, das coisas que Jesus aprendeu, os sábios com quem ele conversou, os lugares onde ele meditou. É lindo esse livro, eu adoro ele, porque ele fala desse período, desse hiato, né, que não consta na Bíblia. Então, Jesus se preparou durante todo esse tempo, em termos de sabedoria, de aprendizagem. E aí, aos 30 anos, ele estava pronto, ou seja, quando passou o retorno de Saturno dele, quem não sabe o que é, procura lá no Google, o retorno de Saturno. Passou o retorno de Saturno dele, aos 30 anos ele foi batizado por João Batista, que também era um grande ser iluminado. E aí, no momento do batismo, então, Jesus e o Cristo se tornaram um só. No momento do batismo, todo o Espírito Santo, toda a alma da terra adentrou o corpo de Jesus. Então Jesus adquiriu naquele momento superpoderes, né? Como a cura dos enfermos, como transformar água em vinho, multiplicar os pães, todos aqueles milagres que aparecem nas parábolas, foi a partir do momento que ele foi batizado no Rio Jordão, ou seja, o Espírito Santo adentrou o corpo de Jesus. Então, ele se tornou um com o Cristo. E durante aqueles 3 anos, quem estava falando era o Cristo, não era Jesus. Jesus era humilde demais para dizer que ele era o caminho, a verdade e a vida. Então, quem estava dizendo que era o caminho, a verdade e a vida era o Espírito Santo. Era o Cristo que estava dentro do corpo de Jesus. E durante aqueles 3 anos até a crucificação foi o período que o Cristo ficou, então, dentro do corpo de Jesus. O Cristo entrou no batizado e ele tinha que sair. Em algum momento ele tinha que sair do corpo de Jesus. E aí, no processo de mortificação, aquela história das 39 chibatadas, da Via Crucis, né, de tudo que aconteceu ali no caminho de Jesus, foi necessário porque o corpo de Jesus precisava estar muito cansado e mortificado para que o Cristo pudesse fazer a sua saída. Então, no momento da crucificação, o Espírito Santo, o Cristo, saiu. E aí Jesus voltou a si. E o que ele fala? Pai, por que me abandonaste? Porque imagina a sensação de você ter o Cristo no seu corpo. Você saber tudo que está se passando com todas as formigas do mundo, que você tem acesso ao sonar delas. Você saber tudo que está se passando em todas as florestas do mundo. Você é o rio, você é a pedra, você é o peixe. Você é a planta. Você é tudo. E você sabe tudo que todos estão pensando. Você consegue ler todas as informações que tem na Terra. Esse era o poder que Jesus tinha. Por isso que o Cristo só pode adentrar uma alma, um corpo muito preparado. Para a pessoa não cair em tentação, para a pessoa não se achar que é o dono do mundo, o poderoso. Então tem que ser alguém muito preparado como Jesus era. E mesmo Jesus, com todo o seu preparo, ele achou que tinha sido abandonado.
E por isso que ele precisou ficar aqueles 3 dias lá, né, dentro do túmulo, até ele ressuscitar, diríamos assim, porque o corpo precisava descansar, precisava se refazer de todo aquele processo, tá? Então, essa é a minha visão dentro de tudo que eu estudei. Eu li livros como Jesus Viveu na Índia, que é um livro muito bom, Jesus, a Verdade e a Vida, que foi escrito por um islâmico que achou escrituras sagradas dentro de uma biblioteca na Índia muito antiga, que falava de um ser chamado Ishanata, ou seja, de um ser que tinha passado pela Índia, bem naquele período entre os 12 anos de Jesus e os 30 anos de Jesus, né? Dos 12 aos 30 anos. Li livros como o Evangelho Aquariano, deixa eu ver qual é o outro que eu li. As Escrituras Sagradas no Tibete, encontradas no Palácio Potala, que é o palácio do Dalai Lama, que falam de um rapaz também chamado Ishanata naquele período entre os 12 e os 30 anos de Jesus. Então, reunindo todas essas informações, né, de todas essas literaturas que eu tive acesso, os livros de Ramatiz também falam muito bem disso, nos leva a crer que o Cristo é a alma da terra e Jesus foi seu melhor intérprete, porque foi a pessoa que conseguiu transmitir a palavra do Cristo de forma que até hoje a gente lembra dos ensinamentos, de forma que até hoje toca o nosso coração e nos emociona. E o Cristo teve muitos outros intérpretes, São Francisco de Assis, Madre Teresa, Padre Pio, Teresa Neumann, Buda, Krishna, Maomé, então muitos outros também nos apresentaram a palavra de Cristo, né? Então, a gente precisa estar aberto e receptivo para ouvir a palavra de Cristo em várias línguas diferentes. E muitas vezes o Cristo se apresentou na Índia de um jeito, no Tibete de outro jeito, no Oriente Médio de outro jeito, no Brasil de outro jeito, porque era a linguagem que o povo daquela época entendia. Então, tem coisas que estão na Bíblia que era a linguagem utilizada para aquela época. E o mais importante, gente, é que a verdade ela não é estática, ela muda. A verdade se movimenta, a verdade cresce, a verdade evolui. E a gente não pode ficar preso a escrituras de 2, 3, 4, 10 mil anos atrás. A gente precisa ler, interpretar com o nosso coração, mas adequar essa verdade para o nosso tempo, para a nossa época. Porque se a gente ficar preso naquilo, a gente nunca vai evoluir, tá bom? Então essa é basicamente a diferença entre Jesus e Cristo, acho que vocês entenderam. E eu me despeço aqui, então, da Semana do Mestre e espero vocês na nova série, vocês vão ser avisados. E, por favor, estejam lá comigo, para eu não sentir a falta de vocês. É muito importante o seu carinho, é muito importante a sua audiência e é muito importante a gente continuar crescendo junto, tá bom? Um grande beijo e muita luz!